Carta de Judas, nós leremos apenas os 2 primeiros versículos. Hoje daremos início na exposição da epístola toda, que espero eu ser coberta entre 7 e 8 sermões. Então nós vamos pregar a epístola de Judas, serão 8 sermões e nós olharemos essa carta como um todo. Hoje ficaremos apenas na saudação, nos 2 primeiros versículos. Está escrito assim na palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vamos orar mais uma vez? Falemos com Deus. Deus, como é bom poder te adorar, cantando a sua palavra, cantando trechos da Escritura. Isso é uma bênção. Permita que possamos fazer isso durante toda a nossa existência, não só nesta realidade, mas na realidade do porvir. Até lá, nos ensine, nos ajude, nos conforme à imagem do seu Filho Jesus, por intermédio da sua palavra. Oramos em concordância ao nosso irmão Edgar e pedimos que o Senhor fale conosco por intermédio de quem prega. Não olhe, Senhor, as minhas limitações, mas que o Senhor, ao tomar-me em tuas mãos, faça de mim um instrumento do seu amor, da sua paz e da transmissão do seu Evangelho. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A carta de Judas é uma carta estranha ao nosso cotidiano evangélico, a começar pelo nome. O nome Judas ficou eternizado como o traidor. Então nós olhamos para essa carta com um certo receio, com uma certa ressalva. E esse sentimento moderno que nós temos não é tão moderno assim. Essa foi uma das cartas que demorou para ser aceita dentro do cânon do Novo Testamento. Lutero, por exemplo, não mencionava a carta de Judas e a de Tiago como sendo inspiradas. Ele entendia essa carta como sendo apenas uma carta conjunta à igreja. Mas nós temos relatos desde o 2º século de que esta carta era uma carta utilizada pela igreja. E no 4º século, no fechamento do cânon, Judas estava presente. Judas e a 2ª carta de Pedro são irmãs siamesas. Elas trabalham praticamente os mesmos assuntos. E nós olharemos para essa carta, pois julgo eu ser de extrema importância para os nossos dias. Por que digo isso? Porque vivemos em dias em que falar a verdade, ser incisivo, se tornou sinônimo de radicalismo. Nós vivemos no período do politicamente correto, e dar nome aos bois se tornou quase que um ato vergonhoso. Somos rotulados todas as vezes que agimos para expor os maus ensinamentos. Vimos nessas últimas semanas mais um escândalo presente no mundo gospel, e parece que é pecado dizer que a Flor de Lis nunca representou o Evangelho e nunca representou a Cristo Jesus. A carta de Judas vem demonstrar claramente que há perigos que precisam ser combatidos e, mais do que isso, expostos. O tema geral da nossa meditação será: batalhar pela fé exteriormente é tão importante quanto trabalhar pela fé interiormente. É isso que nós veremos nesses 7 sermões. A necessidade de lutarmos pela pureza da fé cristã externamente, combatendo os falsos ensinamentos, mas também veremos o quanto é importante batalhar pela fé internamente, lutando contra os nossos próprios demônios. Dito essas coisas, nós poderíamos nos perguntar:
o que uma saudação, o que um alô, o que o corpo da carta, o prefácio da carta teria a nos ensinar. O que essas 5 linhas teriam para nos dizer? Eu digo a vocês que essas 5 linhas mostram exatamente o que é a igreja, mostram exatamente como Deus forma a sua igreja, como os servos de Deus devem agir na igreja e o que Deus promete para a sua igreja. A fim de nós termos um tema fixo nos nossos olhos, nós poderíamos colocar: aos eleitos de Deus, a graça do Senhor. Aos eleitos, a graça. Vamos então olhar um pouco desta relação: graça, eleitos, igreja, serviço e demais coisas. O versículo de número 1 começa com esse famigerado nome, Judas. Quem foi este Judas que escreveu a carta? A Bíblia faz menção a pelo menos 6, talvez 7 Judas, e se você entender que Judá é o nome de Judas, você pode colocar mais um personagem na sua história. Mas o Novo Testamento reduz essa lista para algumas menções. O Novo Testamento vai falar de Judas, filho de Tiago, apóstolo, conhecido, mas no cotidiano conhecido, mas de forma popular como Tadeu. Judas Tadeu. O segundo Judas foi chamado de Judas o Galileu. Foi um revolucionário que foi morto pelas forças imperiais romanas. O terceiro Judas, Judas Barsabás. Lá em Atos capítulo de número 15, no grande concílio de Jerusalém, Judas Barsabás será aquele que receberá a carta e terá como incumbência levar a carta com as decisões da igreja para todas as demais igrejas. E há o Iscariotes, aquele que nós não gostamos nem de mencionar, Judas o traidor. Mas esse Judas não é nenhum desses 4 Judas que foi dito. Esse Judas se apresenta como sendo irmão de Tiago. Versículo de número 1 diz: Judas, irmão de Tiago. Que Tiago esse Judas foi irmão? Mateus capítulo de número 6, versículo de número 3, diz que os fariseus, ou melhor, os moradores da Galileia, questionaram Jesus Cristo dizendo: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Parece-nos que o Novo Testamento aponta que o único Judas, irmão de Tiago, foi o meio-irmão de Jesus. A Bíblia nos deixa bem claro que Maria era virgem quando foi visitada pelo Espírito Santo, mas a Bíblia diz que José não a conheceu até que ela viesse dar à luz. Entendemos, olhando para o Novo Testamento, que Maria teve outros filhos com José, pelo menos 6, 4 homens, esses 4 dito aqui, Tiago, José, Judas e Simão, e 2 mulheres no mínimo, pois esses homens religiosos, questionando a Jesus Cristo, disseram: vossas irmãs não estão casadas entre nós? Então, se ele usa o plural, eram pelo menos 2. Esse Judas parece-nos ser o meio-irmão de Jesus, mas para isso nós temos que perguntar: quem é esse Tiago? Esse Tiago tem que ser a mesma pessoa, esse Tiago tem que ser o mesmo. Tiago também existem inúmeros no Novo Testamento. Existe o Tiago, filho de Zebedeu, que não possui ou não possuiu um irmão chamado Judas. Tiago, filho de Alfeu, também não possuía irmão de nome Judas. Tiago, o menor,
também não tinha nenhum parentesco com nenhum Judas. O único Tiago que parece nos encaixar na história é o Tiago, autor da epístola. É o mesmo Tiago de Atos, capítulo de número 15, o que dá a última palavra em Jerusalém, no concílio de Jerusalém. Então nós temos aqui o surgimento diante dos nossos olhos de dois dos irmãos de Jesus, dois dos meio-irmãos de Jesus. Jesus, filho do Espírito de Deus, com a Virgem Maria. Esses homens filhos de Maria, não mais virgem, com José, o seu marido. Mas note que Judas, apesar de mencionar o seu parentesco com Tiago, pois Tiago era uma figura importante, a primeira característica que ele faz de si mesmo, o primeiro adjetivo é servo de Jesus Cristo. Qual de nós não iria dar uma bela de uma carteirada nesse momento? Judas, irmão do homem, irmão de Jesus. Sou irmão de Tiago também, tá? Não esquece, sou irmão do líder da igreja e sou irmão do Filho de Deus. Nós, obviamente, seríamos tentados pela filiação a carteirar. Nós já somos assim. A pergunta básica do brasileiro é: você sabe com quem você está falando? Você sabe bem quem eu sou? Você sabe quem eu conheço? E em períodos que antecedem a eleição, os conhecidos, famosos ou poderosos certamente hão de se multiplicar. Judas não entende que ser irmão de Tiago ou meio-irmão de Jesus é algo pelo qual ele deveria se apegar. E isso nos aponta para uma realidade. A única coisa que eu e você devemos nos apegar no Evangelho é na nossa posição de escravos de Cristo, de servos de Cristo. Não podemos nos apegar à nossa história denominacional, não podemos nos apegar à nossa história familiar, não podemos nos apegar nem nos nossos títulos, nem em cargos eclesiásticos. Pouco importa ser pastor se antes não for servo e escravo. Ser escravo de Jesus, irmão querido, ainda é o lugar de maior destaque que eu e você podemos chegar na nossa vida. Títulos que antecedem o nome, e dentro da igreja presbiteriana o pronome de tratamento reverendo é uma marca que antecede o nome do indivíduo. Títulos como reverendo, como mestre, PhD, doutor, ou qualquer outro título que queiram nos dar, não terão nenhuma serventia se antes desses títulos não estiver o título de servo de Jesus. Judas é servo de Jesus, ele não é meio-irmão de Jesus. Judas é servo de Jesus Cristo, ele não é meio-irmão de Tiago. Judas é escravo do Evangelho da fé. Ninguém pode ter autoridade sobre a igreja se antes não estiver sobre a autoridade de Cristo, sob a autoridade de Cristo. Ninguém pode ter autoridade sobre a igreja se não estiver sob a autoridade de Cristo Jesus. Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, é servo de Jesus Cristo. E note que ele usa o nome composto de Jesus. Ele podia dizer servo de Jesus o Galileu, servo de Jesus o Nazareno. Isso talvez o colocaria mais ou menos próximo a Jesus. Ele diz: não, eu sou servo de Jesus, o Cristo, o Messias, o Senhor, o ungido, o prometido no Éden, que na plenitude dos tempos veio da semente da mulher, morreu a nossa morte,
para que nós vivêssemos a sua vida. A palavra Jesus Cristo, o conjunto Jesus Cristo, mostra exatamente o caráter daquele que escreve. Judas, servo do Messias, que é Senhor. Na igreja somos todos servos. Na igreja somos todos escravos. A nossa tradução dá uma amenizada no termo, mas o termo no original é escravo. Ou somos escravos do diabo, das paixões e da carne, ou somos escravos de Cristo. Ambas são formas de escravidão. Uma com correntes infernais, outra com correntes de amor. Devemos ser servos do Senhor. Judas então se apresenta. É este Judas que nos escreve. E escreve para quem? Versículo de número 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escreve, pode colocar aí entre parênteses, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Uma característica dessa carta: sempre as proposições ou as ideias aparecerão numa tríade, sempre em três, não em pares, sempre em três. Aqui ele vai dizer chamados, amados e guardados. No versículo 2 ele vai dizer misericórdia, paz e amor. E essa repetição será por toda a carta. É uma característica de Judas. Ele vai falar sempre em trios. Ele vai usar três ideias para designar aqueles que recebem. Aqueles que estão recebendo a sua carta são aqueles que foram chamados, aqueles que são amados e aqueles que são guardados. Em outras palavras, Judas escreve para a igreja. O único lugar onde há a união de pessoas nessas três características só pode ser na igreja. A igreja é o único lugar onde o Espírito Santo chama pessoas para se arrependerem. A igreja é o único lugar onde Deus demonstra o seu amor. A igreja é o único lugar onde Jesus Cristo guarda os seus eleitos. Mas se não bastasse descrever a igreja como chamados, amados e guardados, cada uma dessas palavras tem um significado enorme. Para ser membro da igreja, eu e você precisamos, antes de qualquer coisa, ter sido chamados por Deus. Jesus deixou isso bem claro: não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros. O chamado, apesar de geral, por meio da pregação do Evangelho, quando o pregador sai para pregar, ele anuncia o Evangelho para todo tipo de ouvinte. Mas esse chamado geral só vai ter eficácia se ele tiver um chamado individual. Na igreja recebemos esse chamado, e todos aqueles que foram eleitos por Deus respondem positivamente a esse chamado. A ideia no versículo 1 é passiva. Judas escreve aos que foram chamados por alguém. E se você notar o versículo 1, ele vai fazer menção a Deus o Pai, vai fazer menção a Jesus Cristo, mas vai omitir o Espírito Santo. Não significa que não estivesse na ideia de Judas, está na ideia de Judas, mas talvez fosse uma coisa tão óbvia pensar no primeiro século que quem chama e convence pecadores é o Espírito Santo, que Judas não precisasse nem demonstrar que é o Espírito Santo quem chama. Para pertencer à igreja precisamos ser chamados pessoalmente pelo Espírito de Deus, que fala particularmente com cada um de nós, e esta fala, ela é tão eloquente, ela é tão poderosa, ela é tão estridente, que ela é capaz de quebrar, e a única capaz de quebrar as amarras do nosso coração. Judas escreve àqueles que um dia foram chamados pelo Espírito de Deus e tiveram o coração quebrantado e responderam.
Mas para ser membro da igreja, não basta ser apenas chamado. Chamado é o primeiro passo, mas há coisas anteriores ao chamado. Fomos chamados porque antes fomos amados. Paulo diz exatamente isso, que os crentes foram eleitos antes da fundação do mundo, escolhidos por Deus para pertencerem à família da fé, escolhidos antes do mundo ser mundo. E a Bíblia diz quem escolheu? Deus escolheu conforme o seu próprio conselho. A ideia teológica que está por trás daqui é que Deus, reunido em Pai, Filho e Espírito, pede conselho a si mesmo sobre quem deveria ser escolhido. E Deus determina esses que hão de ser salvos nele próprio, antes da fundação do mundo, e por isso Ele derrama o seu amor sobre os seus eleitos. Os eleitos não são apenas chamados, eles foram chamados porque antes eles foram amados. Se você aceitou Jesus um dia na sua vida e reconhece-o como Senhor e Salvador, você não pode perder de vista que antes de tudo você foi amado por Deus. Amamos ao Pai porque antes Ele nos amou. Amou-nos quando ainda éramos pecadores. O que Ele não fará em nós e por nós após a justificação em Cristo Jesus? Essa é a pergunta nas entrelinhas de Paulo. Ser membro da igreja é ter sido chamado pelo Espírito Santo. Para ter sido chamado pelo Espírito Santo, nós precisamos antes ter sido eleitos em Deus antes da fundação do mundo. E note, irmãos, esse Deus que nos ama e nos elege é o Deus que é nosso Pai. Eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos tempos, a paternidade de Deus, a importância de olharmos para Deus como nosso Pai. Ser membro da igreja é ter tido um contato com o Espírito Santo que quebrou o nosso coração, um contato de amor, um amor que nós não podemos mensurar, nós não sabemos a profundidade, nós não sabemos a altura, nós não sabemos a largura, nós não temos condições de dimensionar esse amor, um amor que surgiu antes da fundação do mundo, nascido no próprio coração de Deus, que não apenas nos salva, mas nos filia, nos adotando na família de Deus. Preste atenção nisso. Ser membro da igreja é ter sido adotado pelo Pai por puro e suficiente amor. A grande metáfora daquela família que não pode ter filhos e entra dentro daquela casa de crianças órfãos ou abandonadas e sem conhecer nenhuma daquelas crianças, sem saber quem essas crianças viriam a ser, de onde elas vieram, batem os olhos numa pequena criança e a amam de uma forma inexplicável, e a amam tanto, 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 que não aceitam viver mais o resto da sua vida como casais sem ter essa pequena criatura participando da sua família. Adotados pelo Pai, chamados pelo Espírito, amados por Deus, adotados pelo Pai. Se no presente o Espírito nos convence, no passado Deus nos ama e nos escolhe, no futuro seremos preservados em Cristo Jesus. Assim é a igreja. Convencidos pelo Espírito que somos pecadores, reconhecemos a majestade e o senhorio de Jesus. Fazemos isso porque antes da fundação do mundo fomos amados e chamados para sermos filhos de Deus. E em relação ao futuro, estamos tão seguros quanto estivermos no passado. Judas escreve aos que são e estão guardados em Jesus Cristo. A oração sacerdotal de Jesus Cristo, lá em João capítulo de número 17, diz: nenhum dos que o Pai me deu, eu perdi, a não ser o filho da perdição que estava predestinado a isso, Judas Iscariotes. Tirando este,
nenhum que o Pai me deu eu perdi. Ser membro da igreja é ter o coração transformado, sair o coração de pedra, está o coração de carne, ter sido amado por Deus antes da fundação do mundo e ter a garantia de que a nossa fé está pautada na obra de Cristo Jesus, na cruz do Calvário e nos méritos de Jesus. Eu e você estamos e somos guardados para sempre. Ninguém, nem mesmo nós mesmos, somos capazes de nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos guardados, estamos guardados. Eu não estou dizendo que somos perfeitos. Eu seria um piadista, eu seria um brincalhão se eu dissesse tal coisa. Não somos perfeitos, nossa vida é altos e baixos, sim. Mas o que nos garante nos baixos? Os braços abertos, manchados de sangue, abertos em nosso favor e por nós. O que nos garante que não voaremos no alto? A cruz fincada na terra, que nos faz ter um vínculo com o Senhor e um vínculo com a sua obra. Não sairemos das mãos de Deus, nem nos altos, nem nos baixos, porque somos guardados em Jesus Cristo. Judas nos diz que na igreja todos devemos ser servos. Judas nos diz que a igreja é a comunidade dos eleitos antes da fundação do mundo, que tiveram seus corações transformados e que viverão guardados em Cristo Jesus para sempre. O que Judas deseja a essa igreja? O que Judas deseja a esse grupo de irmãos? O que Judas deseja para esse conjunto de chamados, amados e guardados? O que Judas diz a essas pessoas que passivamente foram chamados, passivamente foram amados e passivamente estão sendo guardados? Mais uma tríade. Judas deseja que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicadas. Judas vai usar mais uma vez esses três aspectos: misericórdia, paz e amor. A pergunta é: o que é misericórdia? O que é o ato de misericórdia? A melhor explicação do ato de misericórdia talvez possa ser vista num duelo de espadachins. Dois espadachins lutando um contra o outro em nome da honra. E o espadachim toma a espada do outro e o vence no duelo, colocando-o de joelho e prestes a encerrar o desafio e a pendenga, derramando o sangue do oponente. No entanto, o oponente olha e suplica por misericórdia. Misericórdia é tendo todo o direito de fazer o certo, tendo todo o dever de ir até o final, abrir mão do seu dever para o bem-estar do próximo. Misericórdia é, mesmo tendo o direito de exercer juízo, abrir mão do direito em favor daquele que pede por misericórdia. Vamos colocar isso em termos teológicos. Deus tinha todo o direito de nos destruir. A Bíblia nos diz que quem peca em um mandamento é culpado de todos. A Bíblia diz que quem escorrega em uma vírgula da lei recebe a punição de toda a lei. Nenhum de nós teria capacidade, competência, como não temos, de nos manter em fidelidade a Deus. Pense nos 10 mandamentos. Pense no mandamento do dia do Senhor. Domingo, hoje, certamente, o futebol, no calor que fez, talvez a piscina, o churrasco, os amigos e tantas outras coisas roubaram a nossa devoção a Deus. Se esse mandamento, guardar o dia do Senhor, for levado à risca, todos nós, sem nenhuma exceção, a começar em mim, estaríamos condenados. Deus tem a autoridade e o direito de nos punir. No entanto, Ele age como espadachim vencedor. Tendo direito, Ele
devolve a sua espada na bainha e coloca a sua mão em nosso favor. Ao invés da espada da lei no nosso pescoço, Deus nos dá a destra da comunhão. Lembre-se quando João, o apóstolo, estava preso na ilha de Patmos. A Bíblia diz que ele foi levado no dia do Senhor a uma visão, e ele vê o Senhor Jesus com toda a sua glória, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos e barbas brancos como a alva lã, seus pés como latão reluzente, sua veste cingida com cinta atalar, pronto para a guerra. Quando João o vê, ouve um som de muitas águas e entra em desespero e cai como morto. No entanto, Jesus, glorioso, olha para ele e fala: não temas, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, sou o primeiro e último, morri sim, ressuscitei, e te levanto e te encaminho. Escreve, pois, as 7 cartas e envia às 7 igrejas. Judas nos disse a primeira característica de um membro de igreja ser servo de Jesus. A segunda característica é ter sido amado, ser protegido e ter o coração transformado. E o desejo para que cada crente desfrute é dessa misericórdia sem fim. E a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a Bíblia diz que no Senhor há copiosa redenção na sua misericórdia. Não somos consumidos pelos nossos feitos brilhantes e triunfais. Não somos consumidos pela nossa eloquência, sabedoria ou competência. O fato de estarmos vivos é porque a misericórdia de Deus repousa sobre os eleitos. A misericórdia do Senhor nos banha e nos deixa completamente encharcados de tal graça. Calvino nos diz que a graça é o efeito da misericórdia. A graça, o favor imerecido, é a consequência direta da misericórdia. Judas vai preferir dizer que a paz é a consequência da misericórdia. Paz com quem? Você poderia dizer: somos tão atribulados, brigamos, discutimos, damos uma canelada aqui e acolá, não somos pessoas tão pacíficas assim. É verdade, a paz que os eleitos possuem é primeiramente uma paz com Deus. Qual é a figura que retrata aqueles que não conhecem a Deus? A figura bíblica é dos reprovados rebeldes. 2 características: rebelião contra Deus e reprovação nos seus atos. Mas todos aqueles que foram chamados e por consequência foram amados, e como consequência desse amor e desse chamamento serão preservados, têm sobre si a misericórdia, e por terem a misericórdia do Senhor, enfim, têm paz com Deus. Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, que ele deseja aos crentes que eles tenham a paz que excede todo entendimento. Mas a figura mais clara para o nosso entendimento é aquele domingo, aquele final de semana fatídico da prisão, morte e ressurreição de Jesus. Conta-nos a Bíblia que os apóstolos, amedrontados com a morte atroz de Jesus, com o julgamento impetuoso e impiedoso do Sinédrio, com a posição passiva de Pôncio Pilatos, conta-nos a Bíblia que o conjunto dos apóstolos se esconde. Eles estavam trancados dentro de uma sala, dentro de um casebre, dentro de algum lugar escondido. No entanto, a Bíblia diz que Jesus se põe no meio deles, e a primeira palavra de Jesus é: não temas, a paz seja convosco. A misericórdia do Senhor não é apenas a causa de não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor é a causa
do fim da guerra. É o motivo que acabou com a guerra que eu traçava contra Deus, que você traçava contra Deus, que todos os homens traçavam contra Deus. Enfim, é a bandeira de paz. A palavra evangelho significa boa nova. Qual é a boa nova do evangelho? A guerra acabou. Enfim, temos paz com Deus. Enfim, temos a paz de Deus. Enfim, o Deus de paz é o nosso Deus. Mas Judas diz o terceiro desejo. E esse desejo é o desejo de Deus, obviamente, a carta é inspirada. Judas foi a mão, mas o Espírito foi a mente e o coração. Judas, e em concordância a Deus, desejam a igreja misericórdia abundante, paz e abundância e o amor em abundância. O primeiro amor, irmãos queridos, não é o amor da conversão. Eu já disse isso tantas vezes e não me cansarei de dizer isso tantas outras vezes que julgar necessário. O primeiro amor não é o amor da conversão. E a prova disso é muito clara. Se você olhar para a vida de Paulo, Paulo é melhor crente quando se converte, ou Paulo é melhor crente quando está à beira da morte? Quem é melhor crente? Aquele que conhece Jesus há 3 minutos ou aquele que conhece Jesus há 30 anos? E assim deveria ser. Paulo vai julgar a igreja de Corinto dizendo: já chegou a hora de falar com vocês como adultos, mas eu percebo que vocês ainda são crianças. Então isso é uma atrofia espiritual. Mas a realidade é que aquele que conhece mais, vive mais, tem mais intimidade. E qual é o primeiro amor? Não é o amor da conversão. Crentes maduros que tiveram experiências com o Senhor amam mais o Senhor do que crentes imaturos que acabaram de conhecê-lo. Que amor é o primeiro? O primeiro amor é o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o meu dever e o seu dever. Judas diz que a igreja deve ser marcada por misericórdia, por paz e por esse amor. O amor à pessoa de Deus deve pautar todas as nossas ações. O amor ao Evangelho de Deus, o amor ao nome de Deus, o amor à lei de Deus, o amor a tudo que Deus ama, a repulsa a tudo que Deus odeia, deve ser a marca dessa igreja. A verdadeira igreja é chamada pelo amor de Deus, guardada pela obra de Cristo, deve ser uma igreja pautada em amar o nome de Deus e lutar pela santidade do Senhor. Mas Judas termina esses 2 primeiros versículos com uma palavrinha que só ele e Pedro vão utilizar. Ele diz que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é matemática. Se você somar 2 mais 2, você chegará ao número 4. E se somar 4 mais 4, chegará ao número 8. 8 mais 8, chegará ao número 16. Agora, se você multiplicar 2 vezes 2, você chegará ao número 4. Se você multiplicar 4 vezes 4, você chegará ao número 16. Se você multiplicar 16 vezes 16, e eu paro por aqui para não passar vergonha, porque sou um homem de humanas, eu sou um homem de teologia, eu sou um homem de história, não me peçam para fazer coisas muito complexas e complicadas, minha mente é limitada nesse sentido, mas em pouco tempo de multiplicação, os números ultrapassam a nossa razão. A igreja é composta de servos que foram chamados pelo Espírito de Deus, eleitos antes da fundação do mundo e serão guardados até a consumação dos séculos. A esses eleitos, a misericórdia, a paz e o amor serão multiplicados em abundância. Não serão dados em pequenas parcelas, mas serão derramados em abundância, em multiplicação ativa e contínua,
Se as três primeiras ideias eram chamados, amados e guardados no passivo, aqui, misericórdia, paz e amor vos serão multiplicadas de forma passiva. Basta lutarmos pelo nome de Deus, basta valorizarmos a paz com Deus, basta enxergarmos que as misericórdias do Senhor estão sobre nós, basta estarmos na igreja de Cristo, para que essas bênçãos advindas de Cristo nos sejam multiplicadas por toda a eternidade. Uma saudação pequena, mas com ampla teologia. Uma saudação de Judas, mas tipicamente calvinista. Uma saudação escrita 2000 anos atrás, mas que reflete uma das doutrinas mais belas do cristianismo. Fomos predestinados por Deus, escolhidos nele para as boas obras, e Ele há de cuidar de cada um de nós, para que cada um de nós cumpra o desígnio que Ele mesmo predestinou e que Ele mesmo há de colher os frutos no futuro. Deus abençoe vocês, que vocês possam olhar para esse texto e entenderem que vocês devem ser mais servos, que ser membro da igreja é a maior maravilha que nós temos, e que paz, misericórdia e amor nos serão multiplicadas por todo sempre, por toda a eternidade.